me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer que isso vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz, Deus. 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 Aleluia. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Ouça a voz de Deus falando com você. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu te ouço, Pai. Eu ouço a sua voz, Deus. Ouço o Senhor falando com você nessa noite na tua casa. Ouço o Senhor falando com você, filho. Ouço o Senhor te dando uma palavra, que você é amado, escolhido. Ouça a voz de Deus falando com você aí na tua casa. Ouça a voz de Deus dizendo que Ele te esconde na destra dEle, que você está seguro. Aleluia. Eu ouço a sua voz, Deus. Aleluia. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço a sua voz, Deus. Aleluia. Senhor, escutamos o Senhor falar conosco. Fala, Jesus.
Será que você quer ficar por dentro de tudo que acontece na família Ágape? É simples. Baixe na Play Store o aplicativo Enuvis. Busque pela família Ágape dentro do aplicativo e pronto. Você já tem acesso a tudo que acontece, as novidades, os eventos, as palavras ministradas e os vídeos que tanto marcaram nosso coração nesse tempo. Tem muito mais de Deus para você. Baixe agora, Enuvis. Oferta de primícias. Vamos iniciar o projeto Primícias FARP, com o objetivo de arrecadar alimentos para montar cestas básicas e ajudar os irmãos que estão passando por dificuldades. Você pode ajudar assim. Todo culto de Santa Ceia, traga como oferta 1 quilo ou mais de alimento não perecível para ajudar nesta campanha e alegrar o coração de Deus. Pois a palavra de Deus diz: em verdade eu vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O Senhor Jesus está contando com você. Faça sua compra este mês e lembre-se de ofertar 1 quilo de alimento. Seja fiel na contribuição dos dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Malaquias 3:10. Você também pode fazer um depósito ou transferência bancária. Banco Sicoob 756, agência 4411, conta corrente 11982, dígito 2. O Senhor está contando com você. Pedindo uma direção para a igreja. Porque nós, como pastores, nós temos a facilidade de embarcar em ênfases na igreja. Por exemplo, a gente vai falar sobre adoração e louvor, e a gente embarca naquele mover de adoração e louvor, e acaba aqui deixando de lado algumas coisas que são tão importantes quanto a adoração e louvor. Por exemplo, cura. Nós temos que orar por cura. Amém, irmãos? Quantos creem na cura do Senhor? Diga amém. Eu creio nisto. Já vi várias pessoas sendo curadas na minha frente. Outras pessoas nós oramos e a pessoa foi curada no seu lar. Enfim. Mas estamos falando sobre o favor de Deus, sobre a graça do Espírito Santo. Tudo isso é importante. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância do princípio da honra. Amém? Quantos querem entender o princípio da honra? Diga amém. Glória a Deus. Uma das chaves para que nós venhamos conhecer o milagre de Deus nas nossas vidas está no princípio da honra. Sabe, atualmente a honra é uma virtude esquecida. Muitas pessoas não gostam de falar sobre dar honra, sobre honrar o próximo, porque na atualidade as pessoas estão cada vez mais egoístas. Só que hoje nós vamos tratar de um assunto poderoso, com respeito à família, com respeito à casa do Senhor, com respeito à vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que você vai ser edificado da parte de Deus. Amém? Vamos lá. Queria que você abrisse comigo a Bíblia em Malaquias 1:6. Malaquias 1, versículo 6. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes,
que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Vamos só até aqui. Amém? Malaquias 1:6. O livro de Malaquias é maravilhoso, é onde Deus organiza algumas coisas que o povo de Israel estava pecando, mas achava que não estava pecando. E esse é um pecado que às vezes nós cometemos. Nós achamos que não estamos errados, quando na realidade nós estamos muito errados diante de Deus. E aqui, em Malaquias, nós vemos que o próprio Deus está reclamando. Observem como que Deus diz: olha, se o filho honra o pai e o servo ao seu senhor, e se eu sou o pai, aonde está a minha honra? O Senhor Deus está reclamando que o povo dele não está honrando a ele como deveria. Aí você pode perguntar, mas o que é a honra? Segundo o dicionário Aurélio, a honra significa consideração, homenagem à virtude, ao talento, à coragem, às boas ações e à qualidade de alguém. Quando você elogia alguém por uma qualidade que ela tem, por um talento que ela tem, pela coragem que ela tem, pela ação dela, você está honrando essa pessoa. Amém, irmãos? Mas atualmente as pessoas não estão prestando devida honra a Deus. Porque Deus, Ele é dono de todas as coisas, Ele quem permite todas as nossas manhãs, que nós venhamos existir. Então nós temos que honrar a Deus, mas não só a Deus, nós temos que honrar o nosso próximo. Como diz o tema da palavra, existe uma importância do princípio de honra na vida da igreja, na vida do cristão. Se você não souber honrar, dificilmente alguém te honrará como homem de Deus e como mulher de Deus. E Jesus mesmo disse algo interessante lá em Mateus 15, versículo 8. Ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que a honra não deve ser uma bajulação. Preste atenção, irmãos, que a honra e a bajulação são duas coisas diferentes. Quando a pessoa bajula a outra, ela está elogiando da boca para fora. Tem muitas pessoas que louvam a Deus da boca para fora. Eles cantam, mas aquilo que eles estão cantando, de fato, não está no seu coração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus, ele disse: olha, a honra que eu espero de você é aquela que está no seu coração. Agora, para você amar alguém de coração, para você honrar alguém de coração, a primeira coisa que deve acontecer é que você deve conhecer essa pessoa. Amém, irmãos? Não adianta você dizer que gosta de uma pessoa que você não tem relacionamento. Não adianta que você dizer que uma pessoa é boa só por algo que você ouviu falar. Por isso que Jesus, ele disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque existe uma importância. Qual é a importância? Nós temos que aprender a honrar a Deus de coração. Outra coisa que Jesus ensinou a respeito da honra, está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, 12. Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Preste atenção como que Jesus, ele ensina a respeito da lei. Ele fala assim: se você quer cumprir a lei e cumprir todos os mandamentos dos profetas,
você deve aprender a fazer o quê? A honrar o seu próximo. Porque quando você trata uma pessoa do jeito que você gostaria de ser tratado, você está fazendo o quê? Você está honrando essa pessoa. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. O princípio de honra é importante, porque tem muitas pessoas que gostam ou que querem cumprir a lei com seus esforços. São santinhos, né? Se vestem como super crentes. Tem pessoas que até dão glória a Deus e aleluia, mas na hora de se relacionar com o próximo, elas pecam. Ficam magoadas, odeiam o familiar. Como Deus vai se agradar de você se você não sabe estender o seu evangelho para a pessoa que está do teu lado? Eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado. Diga para ela assim: você é importante para mim. Diga: você é importante para que eu agrade a Deus. Amém, irmãos? Isso é honrar. O princípio de honra, ele é importante, porque sem ele você não vai ser um cristão completo. Porque é muito fácil a pessoa dizer assim: não, eu vou na igreja, eu sento no banco, eu dou oferta quando eu tiver, eu dou oferta, quando der eu dou até um dízimo, e vai para casa e continua em casa odiando o seu marido, odiando a sua esposa, odiando os seus filhos, tendo problema de relacionamento. Isso não é cristianismo. Cristianismo é quando nós submetemos a nossa vida à cruz. É quando nós honramos a Deus e honramos também o próximo, como nós gostaríamos que o próximo nos honrasse. Jesus ensinou isso porque a obediência à lei e o testemunho dos profetas, eles nada mais são do que uma diretriz do nosso Deus, para que nós possamos servir melhor o nosso próximo, a nossa família. Sabe, irmãos, eu queria que você pensasse por um instante. As pessoas que fazem parte da sua vida não estão por acaso ao seu lado. Seus filhos não caíram de paraquedas na sua vida. A sua mãe não é sua mãe à toa. Os seus relacionamentos não são, sabe, um acidente de percurso. O Senhor colocou essas pessoas na sua vida para que você aprendesse a andar diante de Deus e honrando essas pessoas. Sabe, irmãos, não é fácil pregar sobre honra na igreja. Porque as pessoas não gostam de ouvir sobre honra. As pessoas não gostam de ouvir o que elas têm que fazer para que Deus abençoe elas. Elas gostam de ouvir que haverá bênçãos, haverá, sabe, curas. Irmãos, isso tudo acontece, mas você só será um cristão completo quando o teu evangelho for estendido para as pessoas que estão ao teu redor. Quando os seus filhos entenderem que você é crente, quando a sua mulher souber de fato que ela faz parte de um lar onde o marido teme a Deus. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque eu creio que nós temos que melhorar a maneira como relacionamos. Por quê? Porque só através de uma transformação nos relacionamentos que Deus pode operar no meio da nossa família. Tem pessoas que querem orar, querem jejuar, e isso é bênção. Tem que orar, tem que jejuar. Até antes de tomar qualquer decisão, tem que orar e tem que jejuar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, que não é só orar e não é só jejuar. Você deve mudar a forma com que relaciona na sua casa com o seu esposo. Você deve
mudar a forma com que você relaciona com o seu próximo, pois só assim o Espírito Santo terá liberdade para transformar os seus relacionamentos. Sabe, irmãos, quando Deus fala em Malaquias 1:6, Ele fala sobre a importância do relacionamento. Olha, fala, olha, eu sou Deus, mas vocês não me tratam como Deus. Se eu sou pai, vocês não me tratam como pai. Que honra há em ser teu Deus. Isso é forte, irmãos. Eu não quero escutar isso da parte de Deus, não. Porque o que eu quero é honrar a Ele. Amém, irmãos? De todo o meu coração, com todo o meu esforço. E hoje nós vamos falar de alguns princípios de honra que desatam a nossa vida espiritual. Amém? Então vamos lá. O primeiro princípio é: a honra é a chave para a longevidade dos relacionamentos. Diga comigo, um relacionamento bom é aquele que tem a base da honra. Amém, irmão? Nós vamos entender isso, porque infelizmente na atualidade nós não precisamos fazer força nenhuma para encontrarmos lares que foram destruídos, lares que não seguem o princípio bíblico, filhos que são abandonados por pais. Não é difícil nós encontrarmos maridos reclamando de esposa, esposa reclamando de marido. Aliás, nós sabemos de lares que vivem anos e anos em conflitos. O marido dorme numa cama, a esposa dorme em outra, são separados de corpos. E por que que isso acontece? Porque quando nós negligenciamos a honra na nossa casa, os princípios de honra na nossa casa, o diabo começa a semear contenda no nosso meio. A mesma coisa acontece na igreja. Nós só vamos ver a bênção de Deus se nós soubermos andar em honra uns com os outros. Sabe, irmãos, para nós vemos a restauração de Deus na nossa vida, nós temos que verbalizar e honrar o nosso próximo. Como nós dizemos, aliás, como foi dito no início, honrar é prestar homenagem, honrar é reconhecer o talento, honrar é você elogiar a virtude de alguém. Amém, irmãos? E muitos casamentos afundam porque o homem não sabe valorizar a mulher que tem, e a mulher não sabe valorizar o homem que Deus deu para ela. E ao invés da mulher elogiar o marido, em vez do homem elogiar a mulher, eles só encontram espaço para reclamar uns dos outros. E por que é importante a honra? Porque é através da honra que nós trazemos a bênção de Deus no nosso lar. Sabe? Imagine comigo. Quando nós falamos que a honra traz longevidade, eu vou mostrar isso biblicamente para você. Olha só, o princípio da honra traz longevidade. Nós temos o versículo de Êxodo 20, versículo 12, que está nos 10 mandamentos, que diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra, diz o Senhor Deus, te dá. Veja bem, aquele que honra o pai e a mãe, o que acontece com ele? Vão se prolongar os dias dele na... Diga, honra traz longevidade. Amém, irmãos? Quantos querem ter um relacionamento bom e duradouro? Diga amém. Aprenda a honrar. Honre seus familiares.
Outro texto que nós temos aí está em Provérbios 30, versículo 17. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Está lá em Provérbios. Essa é a situação oposta à honra. E aquele que desonra o pai e a mãe, o que a Bíblia diz? Que ele vai ter um fim horrível. Irmãos, está na nossa frente. Às vezes nós não conseguimos entender, mas os filhos que não honram os pais, eles terão um fim horrível. Está aí, é o princípio bíblico. Talvez alguém diga, mas pastor, esses versículos estão lá no Antigo Testamento, isso não vale mais para nós. E aí eu digo, calma, pequeno fariseu. Vamos para o Novo Testamento, não tem problema. Vamos ver o que Jesus disse lá em Mateus 15, versículo de número 4. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, que seja punido de morte. Isso aqui quem foi que disse, irmãos? Jesus. Entende que Jesus ele caminha através do princípio da honra. Amém, irmãos? Outro versículo que nós temos aí está em Efésios 6, do 1 ao 3, diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. No Novo Testamento. O que eu quero frisar aqui é que nós temos que aprender a honrar o nosso próximo, e não existe ninguém mais próximo do filho que os seus pais. Não existe ninguém mais próximo da mulher do que o seu marido. E não existe ninguém mais próximo do marido do que a sua mulher, sua esposa. Amém, irmãos? Nós temos que aprender a honrar o próximo. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você, de uma forma hipotética, eu queria que você respondesse só para você diante de Deus. Você é acostumado a elogiar as pessoas da sua casa? Você tem o costume de valorizar o que o seu cônjuge faz? Ou você é uma pessoa que só reclama? Ou na sua casa só tem espaço para o desrespeito? Como que Deus vai operar uma grande unção na sua vida, se no teu lar só tem espaço para reclamação? Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Honrar é você valorizar a pessoa. É você dizer o quanto ela é importante para você. Sabe, irmãos, nós temos que declarar o valor das pessoas que estão do nosso lado. Você tem o costume de valorizar a sua mãe? De agradecer a ela por aquilo que ela faz? Ou você é um filho que simplesmente veste, come, dorme, suja, e não se atenta que tem alguém que está do teu lado, que está cuidando de você? Vamos fazer um diagnóstico aqui, amém, irmãos? Você agradece, você tem o costume de elogiar o seu filho quando ele acerta?
de agradecer o seu filho quando ele faz algo para você? Ou você acha que ele não faz mais do que a obrigação de fazer algo para você? Vocês estão entendendo, irmãos, a importância da honra na família? Como Deus vai operar numa família em que os próprios integrantes dessa família estão em pé de guerra? Mulher, você agradece o seu marido pelo suor dele, pelo trabalho dele? Você tem o costume de chegar para ele e falar: olha, descansa um pouco você, deita aí um pouquinho para você. Não, irmãos, isso não é vergonha não, isso é honrar, amém, irmãos? Mesma coisa o marido, não é vergonha o marido fala: não, pode deixar, eu vou lavar a louça para você hoje, descansa lá um pouco, eu sei que você ficou de pé o dia inteiro. Você sabe o que é isso? É você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. E algumas pessoas querem respeito, compreensão, carinho. Algumas pessoas olham e falam: pastor, eu não aguento viver mais naquela casa. O senhor não conhece a minha mulher é terrível. O senhor não conhece meu marido só pela misericórdia. Mas irmãos, acreditem-me, se vocês aprenderem a agir por honra, Deus vai abençoar a sua família, amém, irmãos? Aprenda a abençoar. Sabe, talvez o seu filho só estuda, ele só está estudando por enquanto. Por isso, elogie cada prova, elogie quando ele tiver sucesso. Fique feliz porque ele teve conquistas no estudo. E quando ele não quiser fazer alguma coisa, corrija ele como mãe, é verdade. Mas não chama ele de vagabundo, não chama ele de inútil. Dê honra. Porque se você der honra, Deus vai lhe conceder honra. Amém, irmão? Amém? Sabe, às vezes a mulher trabalha o dia inteiro dentro de casa. O marido chega do trabalho e acha que a mulher tem que servir ela igual um garçom. Sabe, irmão, se você quer que sua mulher valorize o seu emprego, saiba valorizar o serviço dela também. Amém? Saiba reconhecê-la. A mesma coisa eu digo para as mulheres. Eu não sei o que o seu marido faz, mas é interessante que se o marido trabalha duro, ele é pedreiro, a mulher tem ele como se fosse uma pessoa não muito inteligente. Ah não, ele não é inteligente, é que trabalha com serviço braçal. Coitado, não vai conseguir ir para frente, não tem promoção para ele, não tem nada. Se ele é uma pessoa estudiosa, ela acha que ele não faz nada. Não faz nada, esse homem não faz nada. Fica o dia inteiro de frente de um computador. Sabia que tem gente que fica o dia inteiro de frente de um volante? E não é por isso que ele não faz nada, ele está trabalhando? Você sabia que tem gente que trabalha o dia inteiro de frente de um computador de verdade e trabalha? Um escritor, por exemplo, não é um vagabundo, mas ele tem que escrever. E às vezes a mulher não tem o discernimento, esse cara não faz nada. E aí ela quer honra, ela quer carinho, ela quer compreensão. Quem não faz nada não recebe salário. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Quem não faz nada não liga para a família. Valorize o seu cônjuge. Valorize as pessoas que estão do teu lado. Porque quando morre é um choradeiro terrível. Oh, meu marido era um bom homem, ele era justo, ele era, nossa, tão carinhoso. Uma vez um pastor foi fazer um velório. Começou a dizer: esse era um homem digno, um homem trabalhador,
um homem que cuidava da família, um homem que amava a esposa, um homem temperante, um homem exemplar. Foi quando a sogra dele, que estava, ex-sogra, né, que estava ali, falou: pastor, eu quero que o senhor abra o caixão, porque é impossível ser a mesma pessoa. Mas nem que for pela fé, honre a pessoa que está do teu lado, amém, irmão? Elogie. Sabe, nós gostamos de elogio, mas nós temos dificuldade de elogiar as pessoas. E Jesus disse: olha, você quer honra? Saiba honrar primeiro, como você gostaria de ser honrado. É interessante que a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz, que o amor que não é falado não vale muita coisa. O amor que não é propagado não vale muita coisa. Olha só o que a Bíblia diz. Vamos lá em Provérbios 27:5. É melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Irmãos, se o teu amor está encoberto, esse amor não vale nada. Não, a gente briga aí, a gente quase sai na mão, viu, pastor? Mas ela sabe que eu amo ela. Sabe nada, você não fala, você só briga. Né? A honra, ela é importante porque ela estrutura um lar. Seu marido sabe que você ama ele? Você, mulher, você diz que ama o seu marido? Porque é o seguinte, quando o amante entra, quando o diabo levanta alguém para assediar a sua esposa ou seu esposo, a primeira coisa que ele vai fazer é elogiar essa pessoa. Nossa, como você é linda e não é valorizada. Quem me dera ter alguém do meu lado como você. Se você não elogiar as pessoas que estão do teu lado, se você não cuidar da sua esposa, o diabo pode levantar alguém para cuidar dela. Se você não cuidar do seu cônjuge, o diabo pode levantar alguém para cuidar dele, irmão. E aí é tarde demais. A mulher leva pancada no sentido das palavras, ela sofre, o marido desonra ela, briga o tempo todo. E aí lá no emprego, lá tem um patrão que manda rosa para ela. O patrão chama ela para sair. Você nem sabe disso. Meu querido, saiba honrar os que são seus. Amém, irmãos? Eu não sei se você passou por essa situação que eu estou falando para você, mas isso é muito comum no mundo. É muito comum. O adultério é um dos menores pecados para o mundo. No mundo, o homem que consegue sair com uma mulher casada, ele tem isso como um troféu para a vida dele. A mulher que consegue sair com um homem casado tem isso como um troféu. Mas isso não é amor. Isso não é algo que Deus quer. Mas por que o povo de Deus sofre tanto com o relacionamento? Porque não sabe valorizar as pessoas que Deus colocou ao lado. Sabe, na igreja nós temos esse problema. Nós não sabemos honrar os nossos líderes com palavras. Mas eu tenho que falar sobre isso. As pessoas acham que honrar um pastor é dar presente. E às vezes a pessoa compra o presente só por obrigação. É aniversário do pastor, eu sou líder, se eu não comprar vai ficar chato. Vamos lá, a gente pega qualquer coisa e dá lá para ele. Irmãos, isso não é honra. Não é honra. Honrar é quando você tem uma atitude do coração e você fala: olha, pastor, isso não é importante para mim.
Você chega para o seu líder de célula e fala: olha, você é importante, obrigado pelas suas orações na minha vida. Eu quero te agradecer, tal dia que você falou assim, eu ia tomar a decisão errada. Obrigado por você intervir aquele dia na minha vida. Obrigado pelos puxões de orelha. Quando você quando você fala com seus pais, quando que você tem agradecido a eles pela educação, por tudo que eles fizeram na sua vida, isto é honra. Agora, se nós não quisermos andar por honra, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser um bando de hipócritas. Acontece alguma coisa, a gente chora, reclama, mas não sabe valorizar as pessoas. Nosso evangelho não atinge nem as pessoas que estão dentro do nosso lar. Isso é lamentável. Princípio de honra na família. Outra coisa que eu quero falar sobre honra, quero que você repita, diga comigo: a honra abre portas espirituais. Diga para o seu irmão: a honra abre portas espirituais. Você sabia disso? Glória a Deus. 2 versículos nós vamos ler. Primeiro, Provérbios 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, 4. Romanos 13, 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Quero falar um pouco sobre esses 2 versículos. E eu quero que você entenda o que eu vou falar agora. Eu não quero falar da mulher no sentido de ser mulher apenas. Porque talvez você pode falar assim: ah, não, o pastor está pegando no pé das mulheres. E não é isso, não. Eu quero que você analise a atitude que está atrás dessa mulher. Da mulher virtuosa, amém? A Bíblia diz que a mulher virtuosa é a coroa de seu marido. O que é a coroa? É a honra. O que é a coroa? É quando uma pessoa, um rei, ele chega e ele tem a coroa na sua cabeça, as pessoas lhe devem reverência. Então, quando você está do lado de uma mulher que é virtuosa, o que acontece na sua vida? As pessoas vão reconhecer o seu cristianismo. Vocês estão entendendo a importância de nós termos uma atitude de honra? Porque a Bíblia fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão dos seus ossos. Agora, vamos falar do homem? Vamos colocar esse versículo no homem? Vamos. Que dá certinho. Porque o princípio aqui é a honra, amém? Olha só. O homem virtuoso é a coroa da sua esposa. Mas o que procede vergonhosamente é como a podridão dos seus ossos. A mesma coisa. Uma mulher que ela tem um homem na sua casa, um marido, que é uma vergonha, que é uma pessoa que não honra a Deus, que não honra ela, ele vai ser uma podridão nos ossos dela, vai ser difícil para que ela continue servindo ao Senhor. Mas nós estamos falando de 2 tipos de pessoa. Uma pessoa que se preocupa em ser o quê? Virtuoso. Uma pessoa que se preocupa em trazer honra. Uma pessoa que se preocupa em honrar o próximo, o seu esposo, o seu cônjuge. E uma pessoa que não, que desonra o seu cônjuge. Pastor, eu quero que o Senhor ore por mim, que o Senhor me abençoe a minha casa, que o Senhor abençoe a minha vida financeira. Nós podemos orar, lógico que Deus pode operar, mas irmão, Deus não quer só abençoar a sua vida financeira e pronto.
Ele não quer trazer alegria e comida para o teu lar. Ele quer fazer com que o seu lar seja um lar onde o reino de Deus é expressado, aonde a mulher é coroa do marido e o marido é a coroa da mulher, aonde os dois andam em honra. Amém? Sabe, hoje em dia, irmãos, existem muitos homens que oram, que jejuam, que leem a palavra. Eles encaram demônios, expulsam demônios, falam profecias, tem fé para ganhar almas, tem fé para curar enfermos, mas não honram sua esposa. E não se enganem, Deus não se agrada disso. Olha só, a palavra de Deus é tão forte que em Romanos, Deus unge o apóstolo Paulo para escrever, e o apóstolo Paulo diz algo muito sério. Ele fala assim, olha, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Você sabe honrar os seus líderes? Existem 3 níveis de honra. Quando nós nos relacionamos com os nossos líderes, seja o nosso pai, seja a nossa mãe, seja o pastor, o líder de célula, o discipulador, isso é um nível de honra. Amém, irmãos? Quando você respeita essa pessoa. Seja o seu patrão. Como você quer que Deus te abençoe se você só mete o pau na sua firma? Você chega para trabalhar e ainda xinga o seu patrão junto com os seus amigos de trabalho. Não façam isso. A Bíblia diz o quê? Que você deve aprender a honrar as pessoas que são autoridades. Honrar, deixa eu dizer de novo, irmão, preste atenção, olhem para mim. Honrar não é bajular. Honrar não é o seu patrão tá chegando na firma e falar, meu querido, vem aqui, eu preparei um lugar para você, no meio, na frente. Não, isso daí não é honra. Honrar é na hora que os outros estiverem falando mal, você ficar calado. E se você não puder falar nada de bem, não tem nada de bem, que fique calado, mas que não difame a pessoa que Deus usa para trazer o seu salário. Aprenda a honrar. Tem cristão que tem problema de autoridade, ele não consegue ficar debaixo da cobertura de ninguém. Nenhum pastor presta, nenhum irmão presta para ajudar ele, para abençoar ele. Olha, eu vou falar para você, se você souber o princípio da honra, Deus vai te abençoar, não é por causa do seu líder não. O seu líder pode até estar enganado, errando em algumas áreas, não tem problema. Se você sabe se comportar como alguém que honra a sua liderança, Deus abençoa a sua vida, amém, irmãos? Você não deve respeitar os seus pais só porque eles estão corretos. Deve respeitá-los porque são seus pais. Sabe, nós temos que entender que a fé resolve muita coisa, mas ela não resolve tudo quando se fala de relacionamentos. Não adianta você orar por cura na sua família e continuar sem perdoar os seus queridos. Não adianta você orar por bênçãos financeiras se você não consegue honrar a pessoa que está do teu lado. Sabe, o princípio de honra é aquele aonde nós verbalizamos, nós abençoamos a pessoa que está do nosso lado. E eu posso dizer isso em todas as áreas, mas eu estou frisando a família, a igreja. Por quê? Porque é nesses lugares que você tem pessoas diretas ligadas a você.
Temos os nossos líderes, primeiro nível de relacionamento. Temos os nossos discípulos, as pessoas que nós ganhamos para Jesus e nós ensinamos elas a honrarem a Deus, a andarem na presença de Deus. Amém, irmãos? Mas temos também o nosso irmão que se converteu junto com a gente, que não é nem nosso líder e não é nem nosso discípulo, e nós também temos que aprender a honrar pessoas que estão do nosso lado. Esses 3 níveis de relacionamentos sempre estarão presentes na sua vida, e você deve aprender a honrar esses 3 níveis de relacionamento. Abençoando os seus filhos, abençoando os seus amigos, abençoando os seus líderes. Você deve aprender a andar no princípio de honra, porque Deus quer abençoar a sua família. Sabe, família abençoada custa caro. Às vezes a pessoa tem que aprender a ouvir. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, você tem que aprender a ouvir. Deixa eu contar uma ilustração para vocês, uma historinha. O camarada pegou o carro dele, novinho, saiu da agência e decidiu fazer uma viagem. A viagem era longa e você sabe que algumas autopistas são limpinhas. Você olha lá no fundo e tal, lá na frente, e aí ele começou a andar, a correr com o carro, estava muito empolgado com o carro, mas muito próximo de uma curva, veio uma mulher num outro carro de lá para cá, e ela veio toda desgovernada, e o cara já olhou de longe e falou assim: é mulher mesmo. Sabe aquela coisa machista? É mulher mesmo no volante. E ela pegou e enfiou a cabeça para o lado de fora do carro, e gritou para ele: ô porco! Ah, mas aquele irmão não deixou barato. Colocou a cabeça para fora, virou para ela: vaca! Só que acontece o seguinte: era uma curva. E quando ele fez a curva, o que você acha que tinha no meio da curva? Um porco. O que você acha que aconteceu? Ele foi desviar do porco e bateu o carro. Foi aí que ele percebeu que quando a mulher gritou o porco, ela não estava se referindo a ele, mas o porco que estava no meio da estrada. Nós temos que aprender a ouvir mais as pessoas que estão do nosso lado, porque elas podem estar nos avisando algo, e porque nós não damos o devido valor, acabamos de não recebendo o livramento de Deus. Sabe, irmãos, quando você anda em honra, você não tem esse problema. Vou te falar, quando tua mulher te der um toque a respeito de algo, mesmo que você esteja decidido a fazer, pare e reconsidere. Quando tua mulher chegar para você: ó, cuidado, toma cuidado para fazer negócio, porque não existe ninguém que se prejudica mais do que ela quando você erra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Da mesma coisa vale para a mulher. Não decida as coisas sozinha, irmã. Honre o seu próximo. Não fale para o teu próximo aquilo que você não quer escutar. Tem mulher que não sabe pegar no pé do marido e descontrola. Cuidado, irmão. Você pode estar simplesmente plantando algo que você não quer colher. Vou passar para o próximo tópico. A honra precede uma colheita milagrosa.
Vamos ler o versículo 7 de Gálatas 6. Vamos lá. Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também ceifará. Quem não sabe elogiar, quem não sabe honrar, também não será honrado. Diga comigo assim: plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Você planta se você quiser, mas quem plantou um dia vai colher. E se nós não soubermos respeitar, dar respeito, dar amor, muito dificilmente nós seremos honrados. Portanto, não espere honra, dê honra. Não espere que alguém te honre. Não espere que o seu marido te abrace e te beije, fala que você é ali. Não vai, faz isso por ele. Não espere que o seu filho te honre, honre você a ele. Sabe, irmãos, eu tive o desprazer na minha vida de conhecer uma irmã que dizia que tinha um ministério de tirar a capa. Vocês já viram isso aí, irmãos? Nem é bíblico isso daí. Ela tinha um ministério da tirar a capa. E eu vou explicar para você o que é isso. Segundo ela era uma... que Deus dava o dom para ela de desmascarar os pastores. Tirar a capa dos pastores, aleluia. Era isso que ela fazia. Então ela ia nas igrejas e ficava ali só na sintonia. Eu quero dizer que também é uma sintonia espiritual. Só não é o Espírito de Deus, né, irmão? Mas era uma sintonia espiritual. Então ela ficava ali numa sintonia espiritual, né? E quando o pastor errava, ela pegava, entrava no meio e desmascarava o pastor, aleluia. Expunha. Irmão, será que Deus quer isso? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A pessoa que não sabe honrar o líder que tem, ela colhe uma condenação muito forte. É sério. Porque é melhor você pedir a bênção, sair da tua igreja e congregar em outra igreja, que você honra os seus pastores e ama os seus pastores, do que você congregar numa igreja onde você desonra o pastor. É sério o que eu estou falando. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, sabe o que aconteceu com essa irmã? Eu estou falando de algo que eu vi acontecer. Irmãos, os filhos dela se desviaram. Nenhum dos filhos dela, sabe, ficaram na igreja. O marido dela largou ela, arrumou outra. Mas ela continua na sintonia espiritual dela. Agora, irmãos, vamos entender que filho quer ficar na igreja quando os próprios pais chegam na hora da janta e desce a lenha na igreja, desce a lenha no pastor. Qual é o filho que quer ficar na igreja? Seu filho vendo, você fala: fulano de tal é um safado, fulano de tal não presta, e não sei o quê. Aí você vai lá na igreja: te adoro, Senhor, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Somos um corpo que assim vem ajustado, totalmente ligados, unidos. Aí você sai do culto, fala mal do líder, fala mal do pastor. Você acha que o seu filho vai receber essa influência e não vai ter consequência nenhuma?
Os pais são preguiçosos. Não querem levantar, não querem estudar a palavra, não querem orar e esperam que os filhos orem. Acho que eu estava vendo o seu jeito na igreja, viu? Você fica lá no fundo conversando com aquelas meninas. Eu não gosto que você converse com as meninas. Você está proibida de conversar com aquelas meninas, viu, menina? Se eu te pegar, você vai ver, tal. Ela fala assim, mas ela no culto não presta atenção em nada. Fica andando, não conversa com todo mundo. Irmão, o que vai ser da sua família? Você tem que aprender a honrar a Deus na hora da palavra. Tem que aprender a honrar a Deus na hora da palavra. Na hora da palavra você está aqui para ouvir, para ser ministrado, para levar essa palavra para as células, levar essa palavra para o teu lar, para ensinar os seus filhos. Sabe, uma coisa mais certa a fazer é pegar um caderninho e ir anotando o versículo, e anotando aquilo que Deus vai falando com você. Por quê? Porque você está honrando, mas você não está honrando o pregador. Não, você está honrando ao Deus que te alimenta, ao Deus que te ensina, ao Deus que te doutrina. Saiba honrar a palavra de Deus na sua vida. Que marido que vai querer ir para a igreja? A mulher chega em casa e só fala mal das irmãs. Aí tem a festividade, né? Da festividade, vai o homem de Deus lá. E ela pega e fala: ô bem, vamos comigo. Eu falei: eu tô. A irmã fulana vai estar lá? Não vou. O Beltrano vai estar lá? Não vou também. Por quê? Porque, irmãos, porque essa pessoa não soube se posicionar em honra. Você entende que nós colhemos aquilo que nós plantamos? Você deve investir os seus melhores recursos nos seus relacionamentos. Olhe para o seu irmão, diga para ele assim: meu irmão, casamento bom custa caro. Irmão, casamento bom custa caro. O marido chega logo de manhã, olha para a mulher e fala assim: nossa, engordou, hein? A mulher já fica toda triste. Olha ela, olha o cabelo dela, fala assim: nossa, quanto cabelo branco, hein, bem? Aí depois ele quer carinho, amor, compreensão, respeito. O que você acha que uma mulher dessa vai falar para ele depois? E você que é barrigudo? Nem fico falando de você. Come mais que tudo aí, ó, tá vendo? Vai ter um problema de coração. Tem gente que tem o hábito de fazer comentário sarcástico da própria esposa. O que você acha que vai dar nisso aí, irmão? Briga. Briga em cima de briga. Sabe, irmãos, eu já vi mães insinuando que o filho não era homem, que o filho tinha jeito efeminado. Meus irmãos, não façam isso nunca. Sabe, se você que é mãe não abençoa o seu próprio filho, você acha que quem no mundo vai abençoar o seu filho? Meu Deus do céu. Se você não abençoa a sua família, quem no mundo vai abençoar a sua família, irmãos? Abençoe o seu próximo. Valorize os seus relacionamentos. Deus pode trazer muita cura na sua vida. Muita cura. Cuidado com o que você diz da pessoa que está do teu lado. Cuidado. Sabe? Especialmente com aqueles que são próximos a você. Tenha cuidado para falar. Não vai de qualquer jeito. Não chega xingando a pessoa. Sabe, irmãos, eu preciso tocar nesse ponto.
Quanto mais se ama, menos defeito a gente enxerga. Quanto mais a gente ama a pessoa, mais a gente quer estar do lado dela. E quanto mais você despreza e desonra uma pessoa, mais você fala mal dela. Sabe, irmãos? Todos os dias, levante, olhe para a pessoa do teu lado e fala: você vai fazer grandes coisas. Você vai ser um abençoado. Nós vamos conseguir, amém, irmão? Então, olha para a pessoa: nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Faça isso, tenha esse costume. Diga o contrário do que a tua crítica diz. Tem marido que chama a esposa de demônio. Esse Satanás da minha vida. Você não tem ideia, pastor, desculpa. O senhor me desculpa falar, mas isso aí é um capeta, pastor. O senhor desculpa falar isso aí. Gente do céu, você chama sua esposa de capeta? Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? É sério. Nosso desafio é cuidar do presente que Deus nos deu. Sabe quem é o presente que Deus nos deu? São essas pessoas maravilhosas que estão do teu lado. É a sua família, amém? Nosso desafio é valorizá-los e sermos generosos a eles. Sabe, valorizarmos a nossa igreja, valorizarmos a nossa liderança, valorizarmos os nossos filhos. Esse é o presente de Deus na nossa vida. Sabe, eu queria que você fechasse seus olhos agora e começasse a orar. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Sempre me abraça.